de todas as festas judaicas, segundo o Flávio José, que era a festa das tendas. E foi dentro desse contexto que se deu essa cena, como nós ouvimos hoje proclamada aqui pelo diácono do Evangelho. E a armadilha que os fariseus e os mestres da lei prepararam para Jesus, verdadeiramente, humanamente falando, era invencível. Era perfeitíssimo. Mas, infelizmente, eles estavam lidando com Deus e essa armadilha acabou, vamos dizer assim, promovendo uma verdadeira vitória gloriosa no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas foi uma armadilha muito bem preparada, porque sendo a festa mais concorrida, eles que desejavam matar nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro tinham que acabar com a fama dele, porque era muito, vamos dizer assim, famoso entre o povo, fez milagres, multiplicou pães, andou sobre as águas. Se os mestres da lei e os fariseus tocassem em nosso Jesus Cristo, eles estavam perdidos, porque o povo, e eles muitas vezes relataram no Evangelho que manifestam esse medo. Pois bem, eles prepararam essa armadilha e levaram a Nosso Senhor, então, essa mulher, surpreendida em adultério, e dizendo que Moisés mandou apedrejá-la. É verdade, mas a lei que Moisés instituiu, que consta no Levítico, capítulo 9, se não me engano, diz que os dois tinham que ser apedrejados. Portanto, não só a mulher. Aqui já começa um primeiro problema, né? Bom, ela foi surpreendida em adultério. E cadê o cúmplice, que também deveria estar aqui para juntos serem apedrejados? Não consta ele. Então, como nós já sabemos como agiam esses homens, já nas profecias de Daniel, Susana, que foi livre da morte justamente por uma acusação falsa, falsos testemunhos. Essa aqui não, Nossa Senhora perdoa, portanto ela caiu e foi forte como Susana, mas quem sabe um dos acusadores era esse mesmo que tinha cometido adultério com ela, estava ali, e entretanto só apresentam ela. E Nosso Senhor fica, em aspas, encurralado. Por quê? Porque se ele não cumprisse a lei de Moisés, o povo veria que ele não é um profeta, porque não está seguindo o grande profeta do Antigo Testamento, e, sobretudo, vamos dizer assim, ficaria muito, vamos assim, cairia muito mal diante do povo um novo profeta, né, que eles consideravam Nosso Senhor, não seguir as antigas tradições. Mas, de outro lado, também, se Nosso Senhor a condenasse à morte, ele teria um problema muito grande com os romanos, porque como a Judéia, toda Israel era dominada pelos romanos, os romanos não permitiam que uma pena de morte fosse aplicada a ninguém se não passasse pelo juízo romano. Então, não havia escapatória. Se ele a condenasse, os romanos o matariam. Se ele não condenasse, seria o povo judeu que diria que ele não está seguindo Moisés. E misteriosamente Nosso Senhor abaixa-se e começa a escrever no chão. É o único relato que existe que Nosso Senhor escreveu. Nenhuma, vamos dizer assim, não há mais nenhum relato na Sagrada Escritura que Nosso Senhor tenha escrito algo a não ser nesse momento. E também, infelizmente, não passou por nenhum evangelista o que Nosso Senhor escreveu no chão. Alguns autores, Santo Atanásio, eles levantam a hipótese de que Nosso Senhor tem escrito no chão os pecados daqueles que acusavam, que deveriam ter a mesma pena para eles, pena de morte. Mas isso é a hipótese dos santos, dos doutores. Eles dizem que Nosso Senhor muito provavelmente deve ter escrito isso, mas infelizmente nenhum evangelista nos relata. Mas fato é que Nosso Senhor abaixa-se, escreve e, como diz o Evangelho, um a um, começando pelos mais velhos, vão saindo. E ele fica aqui sozinho com essa senhora, essa mulher. E Nosso Senhor, apesar
de não haver mais testemunhas nem acusadores, portanto, segundo o direito, tanto mosaico quanto romano, uma vez que não há mais acusador nem testemunhas, por si o processo está extinto. Isso gira até hoje. Quem estudou direito aqui sabe, uma vez que o processo não há nem acusadores nem testemunhas, extingue-se por si mesmo. Então, o problema com a lei mosaica e a lei romana, Nosso Senhor tinha dado a volta, resolvido. Mas, entretanto, segundo a lei divina, não. E ele, como divino juiz, não poderia deixar passar. E o que ele diz para ela? Mulher, ninguém te condenou? E ela responde: não. Eu também não te condeno. Mas Nosso Senhor com isso não quis dizer assim para ela: quem sou eu para julgar? Ele é juiz e tem que julgar. E ele pronuncia a sentença: tu estás perdoada. Portanto, havia uma sentença que verdadeiramente era de condenação. Ela foi liberada, portanto, com um perdão e uma recomendação: vai e não peques mais. E esse quinto evangelho, ou esse quinto domingo, o que nos traz para nós um benefício espiritual para a minha vida? É que ainda que eu esteja nas mãos dos inimigos da minha salvação, portanto, os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, nas mãos de todos os demônios e presídios, ainda que eu estiver nessa situação e por culpa minha, se eu confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, tomar a posição que essa senhora tomou, que é de humildade, não ficar querendo defender-se, aceitar com resignação a própria culpa e reconhecê-la, porque quando nosso Senhor perguntou para ela: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, porque ela sabia que podia ser condenada e tinha culpa para isso. Ela, aceitando com resignação, foi perdoada. Assim também nós, se estivermos na pior situação, nas mãos dos nossos inimigos da salvação, por culpa nossa, dos piores pecados, se nós confiarmos na graça de Deus, confiarmos no perdão dele, nós seremos perdoados e nossa situação será resolvida. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda essa grande graça, que ela obtenha de nosso Senhor Jesus Cristo para nós sempre essa posição, diante das nossas culpas, reconhecimento. Nunca tomar uma posição de querer justificar-se. Não, eu errei, errar é humano e vou pedir perdão, vou com humildade reconhecer que eu fiz isso errado, me aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo, contando que Ele dará perdão. Fatos na história que ilustram isso, olha, são inúmeros. São Francisco Xavier. Será que foi ele? Agora eu faço confusão de santos, mas eu não santo. Uma vez fui atender a confissão de uma pessoa, e essa pessoa fazia muito tempo já que não se confessava e estava muito envergonhado, né? Porque o demônio, na hora que nós vamos pecar, ele tira a nossa vergonha, e na hora que nós queremos confessar, ele devolve. É curioso. E aí ele, muitos anos sem confessar, aí recebeu essa graça, foi confessar-se com o santo, mas ele estava com uma certa dificuldade, então o santo pediu para que ele anotasse as faltas no papel, para depois, na hora da confissão, não dar aquele branco e, sobretudo, ele não ficar tomado pela emoção, pelo nervosismo e acabar passando algumas faltas. E esse homem então fez com muita dificuldade, enfim, vamos dizer assim, imergido em vergonha. O fato é que ele foi, ajoelhou-se e pegou a listinha dele, foi declinando no confessionário, pecado. Terminou, ele dobrou a folha e aí escutou o conselho que o padre, esse santo, dava para ele, e depois recebeu a absolvição, muito provavelmente uma penitência, ou rezar alguma coisa. Quando ele saiu do confessionário, que ele foi pegar o papelzinho para amassar, rasgar, jogar no lixo, que ele abriu, tudo aquilo que ele havia escrito tinha sido apagado. Tudo. E era um sinal de Deus para ele, que se ele confiasse no perdão dele,
Nosso Senhor apagaria tudo aquilo e fez esse sinal externo, um milagre, de deixar a folha novamente em branco, para ele se dar conta de quanto poder a confissão é. Então, que Nossa Senhora obtenha para nós essas graças, que ela faça com que nós sempre estejamos dispostos a ser objetos desse infinito amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.